Fala galera, está começando o 8º episódio de Jurisprudências Café aqui no Arete Justo. E hoje nós vamos continuar com o 8º episódio falando sobre a jurisprudência em teses do STJ. E hoje teremos as edições de número 139 do indulto e da comutação de pena, edição número 144, falta grave em execução penal 2, edição número 145, falta grave em execução penal 3. Vamos lá, galera, vamos começar. Vamos pegar um cafezinho, um copo d'água, se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com meus melhores amigos e vamos lá. Edição 139, do indulto e da comutação de pena. Item 1. O Instituto da Graça, previsto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação de pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional. Item 2. A sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial. Item 3. O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no artigo 84, inciso 12 da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. Item 4. A análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto. Item 5. A superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data base para a concessão da comutação de pena e de indulto. Item 6. O indulto e a comutação de pena incidem sobre as execuções em curso no momento da edição do decreto presidencial, não sendo possível considerar a base de cálculo dos benefícios as penas já extintas em decorrência do integral cumprimento. Item 7. Para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta, não sendo levada em conta, portanto, a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores. Item 8. O cumprimento da fração de pena prevista prevista como critério objetivo para a concessão de indulto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente. Item 10. Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei nº 8.072, de 1990, e suas modificadoras. Item 11. É possível a concessão de comutação de pena aos condenados por crime comum praticado em concurso com crime hediondo, desde que o apenado tenha cumprido as frações referentes aos delitos comum e hediondo, exigidas pelo respectivo decreto presidencial. Item 12. É possível a concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico de drogas privilegiado. Parágrafo 4º. Do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, por estar desprovido de natureza hedionda. Item 13. O indulto imunitário requer, para sua concessão, a necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução, de que a enfermidade que o acomete o sentenciado é grave, permanente e exige cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional. Item 14. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Edição número 144.
Falta grave em execução penal. 2. Item 1. Faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime, para que os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados. Item 2. O cometimento de falta de natureza especialmente grave constitui fundamento idôneo para a decretação de perda dos dias remidos na fração legal máxima de 1/3. Item 3. O cometimento de falta grave durante a execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória. Artigo 118, inciso 1 da Lei de Execução Penal, LEP, não havendo falar em ofensa coisa julgada. Item 4. Quando não houver regressão de regime prisional, é dispensável a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave. Item 5. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da database para fins de saída temporária e trabalho externo. Item 6. A posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal e materialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra e extramuros. Item 7. É prescindível a perícia de aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave do artigo 50, inciso 7 da Lei 7.210, de 1984. Item 8. O reconhecimento de falta grave prevista no artigo 50, inciso 3 da Lei nº 7.210, de 1984, dispensa a realização de perícia no objeto apreendido para verificação da potencialidade lesiva, por falta de previsão legal. Item 9. É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional. Item 10. A posse de drogas no curso da execução penal, ainda que para uso próprio, constitui falta grave. Edição número 145. Falta grave em execução penal. 3. Item 1. A decisão proferida pela autoridade administrativa prisional em processo administrativo disciplinar, PAD, que apura o cometimento de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal, é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Item 2. A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição da esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta. Item 3. No processo administrativo disciplinar, que é a pura prática de falta grave, não há obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado seja o último ato da instrução, bastando que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, e que um defensor esteja presente. Item 4. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Item 4. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Item 5. No processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave, supostamente praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado na oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura a causa de nulidade do PAD. Item 6. A ausência de defesa técnica em procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave em execução penal
viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, e enseja nulidade absoluta do PAD. Item 7. É dispensável nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave. C. Previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Item 8. A nova redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal, LEP, que prevê a limitação da perda dos dias remidos até 1/3 do total do caso da prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais benéfica. Item 9. O reconhecimento de falta grave no curso da execução penal justifica a perda de até 1/3 do total dos dias trabalhados pelo apenado, até a data do ato de indisciplina carcerária, ainda que não haja declaração judicial da remissão, consoante a interpretação sistemática e teleológica do artigo 127 da LEP. Item 10. O rol do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210, de 1984, que prevê as condutas que configuram falta grave, é taxativo, não possibilitando interpretação extensiva ou complementar, a fim de acrescer ou ampliar o alcance das condutas previstas. Galera, é isso aí. Esse foi o 8º episódio de Jurisprudências Café sobre jurisprudências em teses do STJ aqui no ADT Jus. Até a próxima. Não se esqueça de dar like no vídeo se você gostou, compartilhar com seus amigos e é isso aí. Até a próxima. Bons estudos. Forte abraço.